Tem um tipo de cristianismo hoje que faz as pessoas acreditarem que elas são de fato discípulas de Jesus, verdadeiros cristãos, quando na verdade elas estão enredadas por um tipo de narrativa que é só fruto da cultura e dos anseios da época que a gente vive. As pessoas estão acostumadas a entrar na igreja, ouvirem uma boa palavra, acostumarem a cantar os louvores, as músicas gospel e sentirem que estão de fato vivendo a fé e a plenitude da fé, quando na verdade elas só estão massageando o próprio ego, ou então buscando alguma coisa que é fruto do anseio do seu coração. E eu sei que talvez muitos de vocês possam estar ouvindo o que eu estou falando aqui, pensando assim, ué, mas o anseio do meu coração não é importante? Por acaso o que eu quero no íntimo do meu ser, né? Será que Deus não liga para isso? Não, na verdade, Deus liga sim para isso, Deus tem algo para falar sobre isso, só não é isso que dita a realidade sobre a criação, sobre o pecado, sobre Jesus, o Filho de Deus, e sobre a redenção de todas as coisas. Essas quatro coisas que eu acabei de falar, elas são a verdade sobre a vida, sobre a existência, sobre Deus, e tudo isso está revelado na palavra de Deus, sim. Na Bíblia, amigos, e é saber o que a palavra de Deus diz sobre as coisas que muda tudo. Quando alguém sabe o que a palavra de Deus diz sobre as coisas, essa pessoa não fica simplesmente mais inteligente. Não, ela começa a ter um encontro com a verdade que, dependendo da sua resposta, pode mudar a sua vida ou não. Isso tudo é que tem a ver com cristianismo de verdade, e não o que a gente vem ouvindo por aí e sendo chamado de evangelho e classificando pessoas como evangélicos. Não. E na verdade tudo isso tem nome, sabia? O nome que se dá para esse tipo de fé que, olha, eu arrisco dizer para você, é o tipo de fé e o tipo de pregação que tem varrido a igreja e os crentes no Brasil hoje. Eu tô falando de uma coisa chamada deísmo terapêutico moralista. Aquilo que muitas vezes é chamado, ou o jeito como as pessoas se referem a isso é DTM, né, que é a sigla Deísmo Terapêutico Moralista. O que quer dizer essas coisas, né? Qual o significado dessas três palavras? Eu vou explicar para você aqui. E sim, eu quero propor para você que talvez você não seja crente. Talvez você seja alguém que está enredado por deísmo terapêutico moralista, porque a maioria das pessoas à sua volta se acostumaram a chamar isso de evangelho e se reúnem num prédio chamado Igreja Evangélica. E você ouve músicas evangélicas e você ouve alguém evangélico pregando para você. E na verdade você pode se dar conta depois de ver isso que todos vocês estão enredados em uma coisa chamada deísmo terapêutico moralista. O que isso quer dizer? Quer dizer que você então tá indo pro inferno por causa disso? Talvez sim, talvez sim. Porque a verdade é que, vocês já ouviram aquele ditado muito famoso, né? Que de boa intenção o inferno tá cheio? Não é verdade, porque as boas intenções nascem de corações puros e os nossos corações de puro não tem nada. Na verdade, a gente sente que tá sendo bom, a gente sente que tá fazendo a coisa do jeito certo, quanto na verdade não tá. Se você parar pra pensar, não é o que acontece com um jovem rico? Quando ele chega diante de Jesus e diz, bom mestre, e Jesus fala pra ele assim, por que me chamas de bom se você sabe que só há um que é bom? Às vezes a gente tem a falsa impressão de que Jesus tá falando pra ele assim, olha, eu não sou bom não, bom é só Deus, né? Mas Jesus é o próprio Deus encarnado, então por que Jesus fala isso pra ele? Jesus não tá se referindo a ele mesmo, Jesus está falando dele. O jovem rico chega até Jesus dizendo bom mestre, não porque achava Jesus bom. Ele chega dizendo bom mestre porque ele se achava bom o suficiente para dizer quem Jesus era ou classificar Jesus. E Jesus está dizendo, olha, você vem com isso sem saber, ou na verdade, sabendo, mas não admitindo que só há um que é bom. Né? Você vê que isso se concretiza quando Jesus fala para ele que ele devia guardar os mandamentos, ele diz, eu já guardo todos. Né? Ele tá orgulhoso, ele sente que ele tá bem com o que tá fazendo. Né? A fé do jovem rico era bem confortável, era suave para ele, até que Jesus encontra a idolatria do coração dele, né? E ele vai embora triste porque tinha muitos bens e não era capaz de se livrar deles para poder seguir o mestre Jesus. Para pra pensar, se muitas das nossas reuniões ou tipo de cristianismo que nós levamos não tem muito a ver com isso. Deísmo terapêutico moralista, né? Tem três palavras que eu quero explicar para você. Primeiro, deísmo é a crença de que há um Deus. É por isso que é tão difícil às vezes de conseguir diferenciar o deísmo terapêutico moralista da fé cristã verdadeira, porque ambos começam com a ideia de que há um Deus no céu, ele está distante de nós, e essa é a diferença
do deísmo para o cristianismo, né? O deísmo é a ideia de que há sim um Deus. Mas esse Deus está tão distante de nós que esse contato não é direto. Esse deísmo crê na transcendência divina, mas não entende corretamente a sua imanência, ou seja, o seu contato conosco. É por isso que os deístas, eles estão crentes de que há Deus, né? Muitas vezes nós pensamos que os inimigos da cruz de Cristo, como Paulo fala lá em Filipenses 3, são os ateus, né? Os ateus, eles não creem em Deus. Os ateus, eles pensam que Deus não existe, eles são inimigos da cruz de Cristo. E Paulo fala, não, os inimigos da cruz de Cristo estão se reunindo com vocês. O problema é que o Deus deles é o ventre deles. Tá vendo, amigos? Os deístas, eles creem em um Deus, ele existe, mas ele está distante. E então, se ele está distante, para que esse Deus existe? Qual é o propósito dele para comigo? E a resposta do deísta é a terapia, né? Ele é um Deus terapêutico. Esse Deus existe para me fazer feliz. E é aqui que nascem os inimigos da cruz de Cristo, né? Porque eles entendem que a existência de Deus serve meramente ao seu próprio desejo, ao seu próprio ventre. O deísmo terapêutico é a mensagem de que sim, há um Deus no céu. E esse Deus no céu quer mais que tudo te fazer feliz. Né? E é aí que a terapia se mistura com o evangelho. Eu preciso fazer disclaimer, como quase todos os vídeos aqui, para dizer que esse não é um vídeo contra terapia, ou contra terapeutas e coisas assim. Não, inclusive a minha mãe é terapeuta, sabia? Né? E ela faz um ótimo trabalho servindo a Deus, cuidando das pessoas, cuidando das feridas das pessoas, ajudando elas a enxergar muitas coisas. A terapia presta um ótimo serviço e Deus usa a terapia para curar pessoas. Mas o ponto é que o evangelho não é terapêutico. O evangelho, na verdade, Deus, ele não é um Deus distante com o objetivo de fazer pessoas felizes. Não, o evangelho não é deísmo terapêutico. E o ponto aqui é que se você pegar só essas duas informações, você pode estar ouvindo e falando assim, não, Vitor, mas não é bem assim, porque eu creio sim que Deus quer me fazer feliz, mas eu creio no evangelho de verdade, por isso que eu creio que o evangelho tem que mudar o meu jeito de agir. Por isso que esse Deus, ele não só me faz feliz, mas ele diz o que eu posso e o que eu não posso fazer. E aqui nós completamos a receita completa, deísmo terapêutico moralista. Porque simplesmente pensar que Deus existe para me fazer feliz é vazio demais. Então eu preciso entender que, na verdade, Deus, ele não só me faz feliz, mas ele diz o que eu posso e o que eu não posso fazer. Então sim, aqui a troca fica perfeita. Nós sentimos que Deus existe para nos fazer feliz, mas ele só nos fará feliz se nós dermos para ele o que ele quer, e o que ele quer é que eu cumpra as regras dele. E aí surge o deísmo terapêutico moralista, a ideia de que sim, há um Deus no céu muito distante de nós. O desejo dele é me fazer feliz. Ele me fará feliz à medida em que eu obedecer às regras dele. E é assim que a maioria das pessoas está levando sua vida com Deus hoje. Percebe que nesse caminhão de fatos que as pessoas vêm acreditando, o evangelho, ele nem existe, ou se existe é só mais um detalhe. Jesus, o Filho de Deus, nem faz muito sentido. Para falar a verdade, eu acho que a gente nem precisava da Bíblia toda para esse tipo de coisa. Porque o deísmo terapêutico moralista já parece responder aos meus anseios. É por isso que uma coisa vai levando a outra. A gente sente que nós não precisamos mudar tanto assim o nosso estilo de vida. É só nos afastarmos das coisas certas, sermos dizimistas, sermos frequentes na igreja, né? Lermos um pouquinho da Bíblia de manhã, não bebermos, não fumarmos, não adulterarmos, não falarmos palavrão, né? Não roubarmos. Se nós cumprirmos essas poucas coisas e tivermos algum sacerdote que cuide e ore por nós, nós estaremos bem. E fala pra mim, meu amigo, você lê as escrituras e sente que a palavra de Deus é sobre essas coisas? Você lê a Bíblia e sente que todo esse livro fala só sobre um Deus distante no céu que quer te fazer feliz à medida em que você obedece às regras certas? Eu não tô aqui pra ficar botando só um ponto de interrogação na sua cabeça, eu quero pôr vários. Na verdade, eu gostaria que você começasse a se questionar se você de fato é devoto a Deus, se o seu coração de fato está entregue a Deus, ou se você tem usado Deus para poder alcançar os seus ídolos, para poder dar sentido a todo o devaneio que a sua alma tem te levado a experimentar. Tá na hora de você mudar as coisas, amigo. Porque se você crê nisso que eu acabei de falar, se você crê em deísmo terapêutico moralista, você não é cristão e pode estar indo para o inferno sim. Às vezes achando que está devoto ao Senhor, achando que está sim servindo a Deus, porque você e a sua família estão na igreja.
Vitor, mas você está querendo dizer então que não é bom? Você está querendo dizer que não é bom que eu tenha parado de beber, parado de fumar, parado de adulterar, parado de falar palavrão? Você está dizendo que não é bom que eu seja dizimista, ofertante na minha igreja? Você está dizendo que não é bom que eu vá à igreja todos os domingos? Você está dizendo que não é bom que eu leia a Bíblia todos os dias? Não, meus amigos. Na verdade, se você acompanhar um pouquinho mais o canal, você vai descobrir que aqui eu ensino muito como as pessoas crentes de verdade leem a Bíblia, crentes de verdade se envolvem com a igreja, são frequentes, servem as suas comunidades, crentes de verdade abandonam práticas do pecado, práticas mundanas. Os crentes de verdade fazem isso, mas não porque pensam que é assim que Deus vai satisfazer os seus desejos. Essa é a diferença, amigos. A diferença é que o cristão verdadeiro está ouvindo a palavra de Deus e deixando que ela molde o seu ser, porque sabe que está num compromisso com o Mestre Jesus. Discípulos é o que a Bíblia forma e não bons cidadãos. Quando Jesus está diante dos discípulos, em Atos capítulo 1, antes dele ascender aos céus, o Jesus diz assim, vocês serão as minhas testemunhas. Testemunhas. É o que Jesus queria de nós. Testemunhas. Você é uma testemunha? Testemunha do quê? A testemunha é alguém que viu e ouviu alguma coisa para contar para os outros. Você sente que conhece Jesus de verdade? Né? Ou o seu Jesus é só o Deus do seu deísmo terapêutico moralista? Ou o seu Jesus é só alguém que responde aos seus anseios desenfreados aí por felicidade e alegria? Meus amigos, isso é muito sério, muito sério. Eu sei que o tom com que eu tô falando pode te assustar às vezes, mas se você tá me ouvindo e tá pensando no que eu tô falando e talvez tá se identificando em algumas coisas, eu gostaria que você fizesse uma reflexão sobre isso. Se isso talvez que você crê é mais um sistema de recompensas do que o evangelho. E será que o evangelho ele simplesmente existe para me recompensar? Porque vamos ser sinceros, para esse mundo existem outras coisas mais recompensadoras que o evangelho. Para esse mundo, existem coisas que fazem muito mais sentido do que viver uma vida que muitas vezes exige abnegação, sim. Que muitas vezes exige um estilo de vida que para o mundo é chocante. Tem coisas mais recompensadoras para essa vida do que viver para Jesus. Mas nenhuma dessas coisas dá sentido à eternidade. Nenhuma dessas coisas, meus amigos. Nenhuma dessas coisas responde aos anseios eternos. O C.S. Lewis fala, né? Se eu encontro em mim anseios que esse mundo não pode responder, isso só pode significar que eu não fui criado para esse mundo, mas para um outro. Eu fui criado para a eternidade, eu fui feito para ter comunhão com Deus, e isso não é respondido simplesmente por deísmo terapêutico moralista. Eu sei sim que Deus, ele existe porque ele existe eternamente e ele é o supremo propósito para todas as coisas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se Deus existe apenas para me fazer feliz, então o que é Deus é a minha felicidade e não o Deus que me criou. O deísmo terapêutico moralista ensina as pessoas a criarem um Deus à sombra do seu coração, enquanto a palavra de Deus ensina que Deus é quem nos criou a sua imagem e semelhança. O deísmo terapêutico quer te fazer acreditar que Deus quer ser criado à sua imagem e semelhança. Não é assim, meus amigos, não é assim. E por último, pare para pensar. Aonde é que isso te leva de verdade? Porque a princípio parece muito interessante. E parece interessante que nós tenhamos a rédea da nossa fé. E como nós temos a rédea da nossa fé? Tendo aqui um pequeno conjunto de regras que me digam o que eu tenho que fazer. Às vezes a gente pensa assim, nossa, dar o dízimo é muito difícil, né? Andar em santidade é muito difícil, né? Ter que frequentar a igreja é muito difícil. Não, meus amigos, muito difícil é não ter certeza das coisas. Se você sente que dar o dízimo te dá certeza da prosperidade, então fica mais fácil. Se você consegue ser fiel a Deus com as suas finanças, sabendo que, sim, pode ser que você passe dificuldades ainda, né? Ou disseram pra você que se você der o dízimo, se você for ofertante, então você nunca mais vai ter lutas na sua vida, né? Disseram pra você que se você é bem sucedido é porque Deus tá feliz com você, e se você não é bem sucedido, Deus não tá feliz. Eu fico me perguntando, será que essas pessoas pensam que o apóstolo Paulo, por exemplo, era alguém que Deus não tava feliz com ele? Né? Ou os outros apóstolos também, que morreram decapitados, crucificados de cabeça para baixo, queimados, né? Essas pessoas, elas não pareciam muito bem sucedidas, não para esse mundo. Percebe, amigos, que o deísmo terapêutico moralista, que representa muito do evangelho que é pregado nas igrejas hoje, em muitas igrejas, não todas, mas em muitas igrejas hoje, não está de acordo com a fé apostólica, com a fé bíblica.
Se você tá crendo nesse tipo de coisa, você ainda não é cristão. Tá acabado, acabou tudo pra você então? Se você continuar vivendo desse jeito, sim. Mas se você tá ouvindo isso e reconhece, há um caminho muito simples, que é o que todo pecador precisa fazer. Você tem que ir com humildade diante de Deus e dizer: Senhor, Senhor Jesus, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Tem misericórdia de mim. Eu quero ouvir a tua palavra. Eu não quero simplesmente ser alguém que está acostumado com um estilo de vida por aí. Não, eu quero ouvir a sua palavra e eu quero ser um discípulo de Cristo. Eu quero aprender de ti, que é manso e humilde de coração. Eu quero viver a minha vida aos seus pés. Para onde isso está te levando, amigo? Está te levando para muita pressão, é para isso que está te levando. Né? Porque se as coisas não dão certo na sua vida, você logo pensa que é por conta de você. Ah, eu não sou bom o suficiente. Deixa eu te contar, você não é mesmo. Você não é mesmo. Você não consegue, você não tem o que é preciso. Nós não temos e é por isso que a humildade é o caminho que Deus ama. Até as pessoas mais depravadas, quando se humilharam diante de Deus e se arrependeram, o Senhor nunca rejeita um coração quebrantado e contrito. Onde é que nós estamos pensando que vamos chegar com essa soberba e orgulho de pensar que nós conseguimos fazer só pela força do nosso braço? E isso não vai nos levar a outro lugar de soberba. E a palavra de Deus tem uma promessa para os soberbos: Deus irá abatê-los. Arrependa-se, meu amigo. Arrependa-se. Se você está crendo num falso evangelho, arrependa-se hoje. Deísmo terapêutico moralista não é cristianismo. Se você crê nisso, se você tem vivido com base nisso, arrependa-se, a sua vida pode mudar hoje. Não que você vai virar mais bem-sucedido do que já é. Não, não nessa vida, pelo menos. Mas sim porque finalmente talvez você estará ouvindo a palavra de Deus, colocando sua fé nisso. Talvez aquilo que o mundo chama de fundo do poço seja o ápice da sua espiritualidade. Faz sentido? Eu espero que sim. Bom, esse vídeo aqui é um agradecimento aos membros EduW2077, Gonçalves Beca e Gabi Chaves. Obrigado por investirem aqui no canal. Né? Os membros do canal são algumas pessoas que escolheram apoiar de maneira direta aqui o canal, se tornando um membro. É só R$ 7,99 por mês, mas você apoia o canal diretamente e ainda tem acesso a um monte de vídeos que eu tenho gravado aqui exclusivo para os membros, né? Isso tem Clube do Livro Hobbit para discípulos, resenhas dos livros que eu leio, onde eu falo que se eu gostei, se eu não gostei, por que eu gostei, e você acaba aprendendo como ler mais e melhor, fora os vídeos de polêmicas aí, que às vezes eu comento só para os membros ali, porque a gente está em família, né? Então se você quer fazer parte disso, torne-se um membro também e ajude diretamente aqui o canal. Eu vejo você num próximo vídeo, valeu, falou!